410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde, hoje falando de novo de fitoterapia, que vocês sabem que eu adoro, né? E mais uma vez conosco o Dr. Rogério da Silva Veigo, farmacêutico fitoterapeuta, mestre em farmacologia, membro da Comissão Assessora em Plantas Medicinais e Fitoterápicos do CRF aqui de São Paulo, que vai com uma pauta deliciosa hoje, falar de várias coisas, aquelas que vocês amam, né? Que depois a gente consegue colocar em prática no dia a dia. Mas, programa Mais Saúde, nesse primeiro momento, falando para toda a rede Canção Nova. Lembrando que você pode participar através do e-mail, manda aqui pra gente, Mais Saúde Rádio, agora mudou, né? Então, quando você estiver querendo mandar aqui pra rádio, é Mais Saúde Rádio. Quando quiser mandar pra TV, é Mais Saúde TV. Então, Mais Saúde Rádio, @cançãonova.com. Ana Paula vai lá anotar e depois estaremos aqui respondendo. Se não der para responder hoje, não se preocupe. Quando novamente vier o nosso convidado, estaremos aqui colocando todas as perguntas para ele. E o nosso grande boa tarde para a nossa rede Canção Nova, que vai de norte a sul desse país, né? Começando por Cachoeira Paulista, Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista, Natal, Itabuna, Vacaria, Curitiba, Nova Esperança, Palmas, Cuiabá, Brasília, Campo Grande. Lembrando sempre da Rádio Bom Sucesso, que retransmite os nossos programas. Rogério, mais uma vez conosco, boa tarde. Boa tarde, doutora Gisela. Gostou de ter vindo da outra vez? Gostei, viu? Ah, então tá bom. Agora já sabe o caminho da casa, né? Agora já conhece. Bom, gente, o Rogério veio também para falar do livro dele, um livro novo que ele escreveu junto com o Sérgio Paniza e a nossa querida Mariana, né, Correia de Almeida, que está na Austrália, né? Está fazendo uma temporada na Austrália. Tá vendo canguru ao vivo. Tá vendo canguru ao vivo, isso. Ai, depois a gente vai passar para ela o link, né, para ela também nos ouvir. Um beijo, Mariana. Aproveita bastante que já está de volta, trabalhando muito, né? Livro tá lindo, amei, uso tradicional de plantas medicinais e fitoterápicos. Vocês podem estar vendo aí pelo Face a foto, muito bem feito. Eu lembro que quando eu fui visitar a Mariana uma vez lá no Paniza, ela estava me mostrando a elaboração dele, mas tá uma beleza. E obrigada pela dedicatória, muito simpática. E vamos então hoje estar contemplando que tema, Rogério? Então, tá falando hoje sobre uso e aplicações de plantas em doenças autoimunes. Isso é né? muito importante. Alergias, né? Artrite reumatoide. Uhum. É interessante que isso faz parte do nosso dia a dia, essa correria, né? Não, além porque do que, como você... vezes... Não sei se você conseguiu terminar de ler, mas no Tudo Posso, mas em Tudo Me Convém. Que, aliás, gente, lembrando, esse livro é para comprar aqui pela comunidade Canção Nova, para ajudar no projeto Daime Almas, né? Todo mês a gente tem uma meta de 100%. Por isso que a gente pode estar fazendo esse tipo de programa, Rogério, falando, porque nós não temos patrocinadores, é o sócio que nos ouve, que faz uma doação espontânea e mantém essa obra. Então, tudo que pode ser adquirido via Canção Nova é um valor que retribui, que vem novamente para a comunidade. Então eu sempre falo, meu livro pode comprar em qualquer livraria? Pode, mas se puder, compre aqui pela comunidade Canção Nova, pelo departamento da Avisa, era operadora 12 31 86 2600 e faça a diferença aqui na nossa campanha deste mês. Mas, como a gente estava falando, você viu que ali quanta doença autoimune que a gente comenta, né? Justamente pelo telhado de vidro do estresse, alergias alimentares, exacerbando tudo isso. E nós temos as plantas de coadjuvantes aí fantásticas. Exatamente. E vão se estreitando, né, a correlação dos problemas psicossomáticos
os problemas imunes, né? Então tem se descoberto cada vez mais. Então, por exemplo, psoríase, né? Que não se sabia muito, ainda não se sabe totalmente, né? Como é que ocorre, né? Então, hoje em dia já existem alguns artigos científicos que conseguem sinalizar e acabam sempre interligando problemas psicossomáticos com... É o telhado de vidro de todo mundo, né? Estresse, ansiedade... Né? E aí que você trouxe pra gente aí de plantinhas nos ajudando. Então, eu gostaria de estar falando, né, as pessoas que moram dentro da cidade de São Paulo, que sofrem mais com o apelido, né, de poluites, problemas respiratórios ocasionados pelos problemas da poluição. E também o ar seco, né? Então é uma soma de fatores, né? A poluição, mais o ar seco, né? E a pessoa fica com aquela coceirinha, fica com aquela dorzinha de garganta constante, nariz escorrendo, os olhos ardendo, né? Então é importante a pessoa estar utilizando aí ferramentas seguras, né? É muito importante estar sempre mencionando que o que eu estou falando aqui são ferramentas seguras. E muitas delas consideradas até como alimentos, né? Isso que é bom, né? Então eu vou estar passando uma dica aqui, né? De uma infusão que auxilia nas bronquites alérgicas e asmas, né? Mas lembrando, o que é infusão? Porque a gente tem que... Então, infusão é sempre pegando a erva, esmagando, tem que esmagar, triturar, jogar na água quente e abafa, né? De 10 a 20 minutos. Tá. Infusão, o procedimento é esse. Quer dizer, o abafar. Essa preparação. Então a gente esquenta a água, coloca as partes... Ferve, né? Ferve a água, desliga o fogo e coloca, né? E tampa. E tampa para abafar, porque tem substâncias voláteis, né? Sai embora com vapor, né? Então a gente faz para prender ali, para segurar. Tá, então tampa e depois de quanto tempo que usa? De 10 a 20 minutos. Tá ótimo, morninho, né? Isso. Tá. Agora tem uma estratégia, se a pessoa quiser utilizar menos água, ela pode estar depois completando, se não der tempo de esfriar, completando com água na temperatura ambiente. Ah, tá. Os apressadinhos. Tem que fazer rapidinho, né? Aí uma boa dica aí. Né? Então, então, os ingredientes, quais são? Né? São 2 colheres de sopa de guaco fresco, né? Uma planta identificada como o nome científico de Micânia levigata. Chique. Né? Se for droga vegetal, ou seja, se for a planta seca, você utiliza 3 vezes menos. Tá? Então aqui 2 colheres de sopa, você vai estar utilizando aí 1,5 colher de sobremesa, mais ou menos. Tá? Então tudo que eu vou falar aqui, as quantidades que eu vou estar falando aqui é referente a plantas frescas. Tá? Então diminui 3 vezes quando for utilizar droga vegetal ou planta seca. Ok? Isso aí é uma dica boa. Uma dicasinha aí. Então aqui a casca da cebola média, essa daqui é uma exceçãozinha, porque ela já é praticamente seca. Então você vai utilizar a mesma quantidade. Tá? Então você vai utilizar 2 colheres de sopa de guaco fresco, casca de uma cebola média, 2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado, e 1 colher de sobremesa de casca de romã fresca picada. Então a gente tem plantas aqui com propriedades anti-inflamatórias, broncodilatadoras, expectorantes. Isso. Principalmente anti-inflamatórias. É isso que eu queria, para você passear por cada uma delas e explicar para os nossos ouvintes. Então a micânia é uma planta brasileira, né? O guaco. Essa espécie vegetal, ela é endêmica da Mata Atlântica. E ela tem diversos grupos químicos, né? Quando a gente fala de planta, a gente fala sempre de um conjunto de grupos químicos, né? Um conjunto de constituintes. Um dos principais chama-se cumarina. A cumarina ela é anti-inflamatória, ela é broncodilatadora, é antialérgica, né? E tem outras substâncias também, como diterpenos, flavonoides, que também ajudam nessa propriedade. A casca de cebola, riquíssima em quercetina e procianidina, são substâncias potencialmente anti-inflamatórias, tá? O gengibre ele tem tanto no óleo essencial como nas substâncias fenólicas dele, propriedades também anti-inflamatórias, até antimicrobianas, né? Bastante interessante aí, né? Pode acontecer de estar aí uma doença oportunista, né? Com você tá com uma imunidade fragilizada, né? Então pode vir aí a instalar aí um vírus, uma bactéria, um fungo, né? Então, e 1 colher de sobremesa de casca de romã
fresca picada. Então, ela é anti-inflamatória e ela é desastringente também. Então, o que ela faz? Ela ameniza a exposição de terminações nervosas que causam aquela coceirinha. Aham. Ela minimiza. Então, isso aí é um macetezinho. Aí você está colocando uma colher de sobremesa aí de casca de romã. Então, tira aquela coceirinha, né? Já pode estar utilizando a alternativa a casca de romã, está utilizando a casca de pitangueira, né? Pode estar utilizando casca de jatobá, entre casca de jatobá. E são todas com as mesmas propriedades. Aham. Então, como é que vai fazer? Né? Vai preparar a infusão, picando e esmagando as ervas. É importante esmagar, né? Não é só jogar, né, dentro da água fervente. E colocando infusão com 2 xícaras d'água fervente. Tá? Aí vai abafar ali por 10 a 20 minutos e coar em filtro de pano. Aquele filtrinho de pano que se utiliza para fazer, né? O pessoal está aposentando para fazer café. Antigamente então, precisava, dá né? para utilizar. Por que utiliza esse filtro de pano? Porque dá para você torcer e esgotar a planta ali dentro. Então você tira tudo aquilo que está ali dentro, né? Você por compressão mesmo. Aí você vai... E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse conteúdo e você vai dividir durante o dia em 4 a 6 porções e vai ingerindo, de preferência com o estômago vazio, tá? Vai ingerindo exatamente para aliviar. E só que é o seguinte, Zé, ela tem que preparar todos os dias, porque de um dia para o outro perde os efeitos, né? Perde propriedade. E guarda na geladeira, não guarda na geladeira? Não precisa. Coloca um pirizinho em cima do copo e deixa ali no cantinho tomando ali, ao vai longo tomando. do dia. Toma cuidado para não deixar perto de micro-ondas, não deixar exposto à luz direta, só porque são fatores que vão degradando, né? Vai fazendo com que perca a propriedade. As propriedades. Você estava falando que a casca da romã, daí você falou da pitangueira, jatobá. Ela ajuda a diminuir aquela sensação de sensibilidade. Diminui a sensibilidade. Então, por exemplo, para um problema assim de uma... Sabe aquelas dores herpéticas que permanecem depois que o herpes vai embora? Não tem aquela dor herpética que às vezes fica? Esse é um tipo de chá que também poderia ser usado, não com todos esses ingredientes, mas talvez só com a casca? Não, aí já é diferente, aí já tem uma agressão maior às terminações nervosas, né? Então que é um tratamento mais demorado. Então você tem que se preocupar sim, também você tem algumas... Por exemplo, o IP roxo, né, que é utilizado, você também se preocupa com essa diminuição de sensibilização das terminações nervosas, também por uma certa astringência. Né? Mas você tem que promover uma ação anti-inflamatória e se preocupar com a regeneração, né, promover uma cicatrização. Né? Então, a mucosa respiratória... Ela é uma mucosa que tem um metabolismo muito mais rápido, então ela tem uma recuperação mais rápida. Então, pra gente... Eu pensei naquela neuropatia diabética também, que tem aquela dorzinha, né? Então, aí você tem que se preocupar em estar utilizando alguma coisa que tenha uma ação analgésica, que haja em receptores vaniloides, que haja em prostaglandinas, né? Que são aqueles mediadores, né? que são resultantes da parte inflamatória, interleucinas, etc. Então fica essa dica. Então essa dica. Vamos repetir. Né? Vamos repetir. Agora você já viu que tem que trazer lápis e papel acompanhando aqui. Senão, não tem problema. O programa de hoje vai estar disponível. Você anote o dia, anote que foi com o professor Rogério da Silva Veiga, fitoterapia, e aí você pode ir no YouTube depois, colocar programa Mais Saúde, a data, o tema, e você pode ouvir novamente esse programa. Mas, você que eu sei que já foi buscar lápis e papel, vamos repetir devagarinho para todo mundo anotar, Rogério. Vamos lá, 2 colheres de sopa de guaco fresco, casca de uma cebola média, 2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado, 1 colher de sobremesa de casca de romã fresca picada, 2 xícaras d'água fervente. Né? Preparar a infusão, picando e esmagando as ervas e colocando em infusão com as 2 xícaras d'água fervente. Abafar por 10 a 20 minutos e coar em filtro de pano torcendo bem. Ingerir a preparação dividindo, né, aquele conteúdo total em porçõezinhas, né, de 4 a 6 porçõezinhas ao dia. Né, para ir ingerindo durante o dia, né? Fazer a preparação diariamente. Quanto tempo pode usar? 24 horas. Né? 24 horas. Então, de preferência, prepara-se na parte da manhã,
Né? Mas agora, alguém já quisesse, né, já fazer, já pode fazer, mas aí amanhã dispensa, amanhã de cedinho já faça outra, né? E qual é o limite de utilização? Porque às vezes as pessoas têm mania de usar ad eterno, né? Olha, essa preparação pode utilizar enquanto houver os sintomas. Sim. Tá? E uma coisa muito importante que eu vou estar comentando, tá? É quando for, no caso de lactância e gravidez, né, retira o guaco e retira a romã. Apenas faça a preparação com a cebola e com o gengibre fresco. Perfeito. Ok. E vamos também aproveitar, Rogério, vamos orientar um pouco os nossos ouvintes. Qual é o lugar mais adequado para estar adquirindo esses produtos? Por exemplo, o guaco. O guaco não é que nem uma romã que eu vou na feira e compro, um gengibre, uma cebola. Onde que as pessoas podem estar adquirindo esse tipo de erva De matéria-prima, né? com segurança? Olha, existem farmácias de manipulação, né, que apresentam, né, tem aquelas preparações que já apresentam o nome científico das espécies vegetais, né? Então aqui é importante dizer que o guaco, né, ele está identificado lá ou como Micânia lavegata, né, Micânia guaco, Micânia aglomerata também, né? Tem então, vários tem sempre nomes, o nome né? popular e tem o nome científico, né? Então se tiver um profissional para orientar, melhor. Claro. Agora, é sempre importante estar adquirindo em lugares que sejam farmácias de manipulação. Existem algumas rivanarias também, né? Algumas rivanarias, agora não tem o nome de nenhuma, mas tem só de preferência, assim, qual que seria um estabelecimento de confiança? Aquele que tem um profissional capacitado ali para estar orientando. Sim, porque por esse Brasil todo a gente encontra muitas vezes em feira livre, Isso. em mochos, assim, em finais de pontos de ônibus. Imagina, né? Impregnado de metais pesados. Pois é, então é importante a gente tomar cuidado. Exato. De pombo, exato. Então tem que adquirir fechadinho, lacradinho, né? Com qualidade, com a devida qualidade. Isso, porque senão você acaba não conseguindo o resultado muitas vezes adequado em função da sua matéria-prima não estar, sim, sendo adquirida num lugar que tem que ser, né? Porque às vezes ponto de partida é a qualidade. O ponto de partida é a qualidade. Mas e que mais que nós temos hoje para nosso pessoal aqui da rede? Lembrando que a primeira meia hora é para todo o Brasil, mas que depois você que está da rede adorando o programa, não se preocupe, você vai poder continuar conosco aqui no blog.cançãonova.com/América e estar dando sequência aqui com o programa de fitoterapia, hoje falando de doenças autoimunes e alergias e aonde a fitoterapia pode nos auxiliar, né, Rogério? É sempre importante lembrar que o médico deve ser consultado e para que haja o devido diagnóstico, que seja consultado com um especialista, né? E as dicas que eu estou dando aqui é para auxiliar no tratamento. Inclusive, a gente tem... fica a dica também, né? Em cima aqui para problemas respiratórios, que não existem problemas de interações, tá? Agora, eu vou estar falando aqui de um problema para auxiliar no tratamento, né? Uma dica para auxiliar no tratamento de artrite reumatoide. Que é um uma problema realidade constante em consultório, não? Como a gente encontra? Sim. As pessoas com idades mais avançadas, né? Costumam aparecer com esse tipo de problema, né? Então, são diversos problemas, existem problemas, fatores hormonais, existem fatores até da própria alimentação. Com certeza, né? Tudo começa, né? Onde tudo começa. E, inclusive, eu estou dando dica aqui de um alimento, né? Que é bastante importante aqui para estar indicando, né? Que é a geleia de pé de galinha. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar. Não me conte, essa eu não conhecia. Ela faz parte da cultura japonesa, da cultura chinesa. Utiliza-se muito no uso tradicional, né? Na China e no Japão. Então. E a gente vê aqueles velhinhos, né, fazendo ginástica, Pois, eles são todos espertos, né? Uma flexibilidade, uma agilidade, né? E tem muito a ver
com essa conduta alimentar. Ai, Tem me muito a conte. ver. Então, o que é? Eles utilizam, né, essa geleia de pé de galinha. Então, vamos lá, passando os ingredientes, né? Você vai utilizar aí 1 quilo de pé de galinha. Aquele lá, né? Aquele pé de galinha O que pé de muita galinha, gente fica olhando assim, né? Hoje em dia, para você conseguir adquirir essa matéria-prima, você tem que ou em feiras livres, né? Encomendar. Ou na granja encomendar, porque hoje em dia é mais raro, É. né? E olha, também para aqueles que são um pouco descrentes quanto ao uso de frango por causa da presença de hormônios, né? Pode ficar tranquilo, porque vai ver como é que se prepara aqui, né? Que ocorre a degradação total desses interferentes, né? Então vai utilizar 1 quilo de pé de galinha, 2 cebolas grandes com a casca, né? Explorando aquela propriedade da quercetina também, né? Então o pé de galinha é fonte de peptídeos e dipeptídeos. O que é isso, né? São fragmentos de proteína, né? Que constituem, inclusive, o colágeno tipo 2, que é aquilo que constitui as cartilagens, né? Que faz parte ali do tecido cartilaginoso. E também é rico em potássio, é rico em cálcio, rico em magnésio, né? Então, o que acontece? Você tem ali um aporte de nutrientes também, né? Para você ter uma regeneração das suas cartilagens. A matéria-prima, né? Isso, né? Você já vai numa forma biodisponível esses aminoácidos. Nada como comida, né? Então, aí você vai utilizar 1 quilo de pé de galinha, 2 cebolas grandes com casca, 6 colheres de sopa de cúrcuma e 1 colher de sopa de sal. Cúrcuma é o açafrão. O açafrão aqui que é o macete aqui do açafrão, que é o anti-inflamatório, porque se você tem ali uma artrite reumatoide, você tem que ter um processo Gente, essa receita inflamatório instalado. Vou adquiri-la lá pro consultório. E 1 colher de sopa de sal. Por que esse sal? Esse sal, se você for levar em consideração a quantidade de pé de galinha que você tem aqui, é muito pouco, mas ele serve como conservante enquanto ele estiver lá na geladeira, um período que ele estiver na geladeira. Então, explicando como é que funciona, aqui o preparo, você vai retirar as unhas dos pés, tá? Até mesmo por uma questão de higiene, né? E você vai quebrar os pés em 3 partes, mais ou menos, batendo com a faca cuidadosamente, para você ajudar a penetração da água quente ali, para promover um melhor cozimento. Vai levar a pressão, deixando os 4 dedos mais ou menos da água acima do conteúdo sólido ali, né? Então o conteúdo sólido o que é, né? 1 quilo de pé de galinha, as 2 cebolas grandes com casca e as 6 colheres de sopa de cúrcuma. Perfeito. E mais, né, a colher de sal ali de sopa de sal que vai se dissolver. Aí você vai, assim que levantar a pressão, que abrir a pressão, deixar em fogo baixo por 90 minutos. Tá? Sempre de olho, não abandonem a panela de pressão, que é perigoso, hein? Então você vai, após esse tempo de cozimento, deixa esfriar, bate o liquidificador, mais ou menos umas 2 porções, você divide aí, vai bater no liquidificador. Depois você junta tudo, não dispense o caldo, hein? Não dispense. Porque o caldo ali tem também esses aminoácidos, tem esses nutrientes ali presentes, não elimine. Quer dizer que a gente vai bater todo aquele pezinho? Quer dizer que aqueles artelhos todos vão se dissolver? Some. Gente, isso é fantástico. É fantástico. Adorei essa receita. Aí você vai comprar potes, né? Se já não tiver. Mas potes, aqueles tamanho de potes de margarina, mais ou menos 300 ml, né? Se tiver, já quiser ir guardando, juntando, não, né? porque ninguém come margarina, os meus ouvintes. Não, tá. não. Tudo Mas em vidro, gente. Tudo em vidro. Potinho de vidro. Tá certo. Mas se por acaso, então para alguma coisa serve o pote, né? Então, ao levar... então você vai levar ao congelador. Vai dar mais ou menos, aqui de 300 ml, uns 12 potes. Fantástico. Okay? Aí você leva no freezer. Por quê? Porque você não vai ingerir tudo de uma vez só. Com Deixa certeza. no freezer no congelador. Aí conforme você vai consumindo, você vai descendo do freezer para a geladeira. Ok. Né? Aí você vai tá fazendo estimativa de quantas pessoas vão estar consumindo, quantas pessoas vão estar utilizando aquela preparação. Naquele tempo que você vai estar consumindo, manter, após descer do freezer, manter em geladeira até 7 dias, por até 7 dias. Como que eu uso isso? Vou comendo uma colher? Aí, aquela que você mantém no freezer, você pode manter por até 6 meses. Tá. Você vai consumir 1 colher de sopa de 12 em 12 horas. Gente, fantástico isso.
Fica a sugestão de você estar utilizando no feijão, né? Na hora que vai colocar o feijão no prato, Tá. né? Em molhos, Tá, né? agregar molho de no tomate, alimento, né? Tudo ali que você pode, porque ele solubiliza bem. Gente, essa dica é fantástica, Rogério. Então você coloca uns 3 dedinhos de água e dissolve, né? Uma água morna, você pode estar dissolvendo. Tá. Pode até levar ao micro-ondas, se quiser. Tá, Não? gente, o máximo. Bom, nós estamos aqui terminando o primeiro bloco, mas nós estamos continuando em seguida. Você fique conosco, o programa tá ótimo, como você viu, e em seguida já voltamos. Estamos apresentando Mais Saúde. Abandonar-me em ti, Senhor, e colocar-me em tuas mãos e despojar-me de tudo que sou para depender de tua vontade em minha vida. Abandonar-me em ti, Senhor, e colocar-me em tuas mãos e despojar-me de tudo que sou para depender de tua vontade em minha vida. Rádio América AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Nós vimos, através do milagre nas bodas de Caná, toda a visão espiritual, tudo aquilo que espiritualmente nós precisamos viver. Mas na prática, como é que a gente vive isso? Na prática, como é que eu vou ser capaz de amar a minha esposa, amar o meu marido, amar os meus filhos? Na prática, para conseguir educar os meus filhos, como é que eu vou ser? Como é que eu vou viver este amor? Bom, então, se nós quisermos na prática esse vinho novo, se nós queremos na prática o verdadeiro amor, nós precisamos buscar este vinho novo na fonte. Deus nos amou por primeiro. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. O melhor da música católica você encontra aqui. Levamos até você as principais novidades e os trabalhos dos grandes músicos do cenário católico nacional. Você confere entrevistas, shows, lançamentos e os melhores hits que marcam eventos em todo o Brasil. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. Por tudo isso e muito mais, São Paulo e região tem feito a cada dia uma experiência nova com Deus através dos 1410. Rádio América. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Continue com a gente e divulgue a Rádio América. O Papa nos convocou a viver o ano da fé. Um convite para nos convertermos ao Senhor, nosso único Salvador. Fé que nos faz querer estar perto de Jesus todos os dias. Fé que nos aproxima da canção nova, que muda nossas vidas e nos convida a sermos evangelizadores, para que essa mesma fé mude também a vida de outras pessoas. Clube da Evangelização Canção Nova. Sua fé transformando vidas. clube.cançãonova.com. Olá, sou Luzia Santiago e também estou aqui na Rádio América. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo.
Contemple os mistérios do Santo Rosário, diariamente com a Rádio América, a partir das 6 da manhã. Sua intenção colocada nas mãos da Virgem Maria. A oração do Rosário, às 6 da manhã, aqui. Rádio América. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E o programa Mais Saúde, continuando esse tema tão interessante, né? Hoje o nosso super convidado, o professor Rogério Viga, que está aqui dando um show, né? Falando de problemas gastrointestinais que... Quem diria, né? Tanta coisa simples que a gente pode fazer uso, que vimos no primeiro bloco. Mas, Rogério, eu queria dedicar esse segundo bloco para nós falarmos de uma coisa, por exemplo, os probióticos, né? Que são, como a gente chama, as bactérias do bem, que são tão responsáveis pela saúde da parede intestinal, né? Mas todo mundo fala, ai, mas eu vou comprar probiótico, é tão caro, não sei aonde. A gente pode usar o kefir como um probiótico? Sim, podemos. Inclusive, até em casas de produtos naturais tem a venda, né? As bactérias, as leveduras, né? São combinações de bactérias e leveduras, né? As bactérias, principalmente lactobacillus, né? Bifidobacterium e leveduras Saccharomyces. Vende pacotinhos, uma apresentação liofilizada geralmente. Mas isso é bem interessante, porque a gente então pode pegar a gente chama de kefir, mas no fundo é um mix, né? É um mix. Então, quer dizer, a gente pode... Uma tradição, né, Gisela? Vem lá do Cáucaso, né? Isso é uma influência indo-arábica, né? Pois é, isso que antigamente eles eram não sei como a gente fala, desenvolvidos, curtidos, enfim, cultivados no leite da camela. Porque diz que o leite de camela é o leite mais parecido com o leite humano. Olha que interessante. Isso foi um professor... Falar da porca, né? Dos suínos, né? Também vai ver. Agora, ninguém se vê tomando leite de suíno, né? Ninguém. Tá todo mundo com careta. Ai. Pois é, então, por que a gente vai tomar leite de outros bichos? Não, nós temos que tomar o leite materno até uma certa idade. Depois, inclusive, isso aí foi muito interessante, porque foi num congresso, alguma coisa que um médico estava comentando sobre os probióticos, que eu achei bem interessante. Agora, vamos falar o seguinte, então, se eu pego aquele sachêzinho de probióticos que você encontra em farmácia, em casas de produtos naturais. Como que eu vou desenvolver esse probiótico de modo a formar parece uma couve-florzinha, né, depois? Isso, então, é quando ele hidrata, né? Ele fica daquele jeito, né? Porque ali quando ele tá no pacotinho, ele tá desidratado. Então, por isso que ele fica daquele jeito, cria aquele aspecto, né? Porque ele torna-se hidratado. Então, eu vou fazer como? Então, para um pacotinho, eu tenho que pegar o quê? Um copo com água e... Eu vou dar uma receita aqui para diabetes, pessoas que têm diabetes tipo 1, que sofre muito de problemas de diarreias. Ótimo. A gente tem uma fruta bastante conhecida pela gente, né? Que é o abacaxi. Olha, dá um excelente kefir para problemas de diarreias. Nossa, tá? mas me passa essa receita urgente. Diminui intolerância à glicose, né? Perda de sensibilidade à insulina. É excelente. Inclusive até aquelas pessoas que querem querem adotar uma conduta de emagrecimento, né, que vem utilizando sene, cáscara sagrada. Então, para equilibrar essas plantas, né, que promovem essa atividade laxante, o kefir de abacaxi também tem essa indicação. Quer dizer, ele bom para diarreia, mas ele também é bom para quem tem problemas intestinais de um modo geral. Problemas inflamatórios em geral, inclusive até para síndrome de Crohn, né, de colo irritável. É excelente. Né? Então, o que você vai fazer? Vai pegar um abacaxi, né? Um abacaxi médio, né? Retira a coroa, você vai manter a
a casca. Tá? Porque tem uns polifenóis ali que têm atividades excelentes, até que favorecem emagrecimento, que regulam, né, a biossíntese de insulina, né? E então, aí você vai retirar, você vai cortar o abacaxi, vai lavar antes, né? Vai pegar uma escovinha, lavar bem, né? Com sabão, né? Lava bem, enxágua bem, retira, né? Tudo aquele resíduo de sabão. Aí você vai cortar, né? E em pedaços e colocar no liquidificador, ou melhor, no mixer. No mixer é melhor porque oxida menos o ácido ascórbico, né? Que é a vitamina C. Então você vai preservar a vitamina C. Quer dizer que eu pego aquele abacaxi, tiro a coroa e, vamos supor, então eu cortaria em rodelas, depois daquelas rodelas eu picaria pedaços para você poder triturar, né? Para a hélice poder promover aquele processo de trituração. Bom, como tem gente que não está entendendo bem por que o liquidificador não e o triturador sim, dá uma explicadinha aí pro pessoal. Então, o que acontece é o seguinte, é simples. O sentido em que a hélice fica dentro do mixer, né, ele desfavorece a entrada de oxigênio. Tanto é que a gente percebe que espuma menos com o mixer. Verdade. Né? E com o liquidificador, ele forma aquele vórtex, né? Que é aquela superfície, aquele buraco no meio da hélice, aquilo lá puxa o oxigênio, aquilo oxida não só o ácido ascórbico, né, mas outras substâncias interessantes, funcionais ali, né, que conferem atividade nutracêutica. Por isso, e daí quando eu digo para o meu paciente que eu prefiro que ele faça o suco de couve dele ao invés do liquidificador na centrífuga, a centrífuga promove menos oxidação, será? Também. É um ambiente mais fechado, né? Então tem mesmo. Mas eu ainda prefiro o mixer. O mixer por causa do sentido do. Interessante. Você pode inclusive introduzir o mixer até o fundo do copo, né? E você evitar ao máximo o contato da hélice com oxigênio. Gente, o mixer é aquele... É como se fosse manual. O liquidificador de mão, que é uma trombinha só. Como é que chama? Que é uma haste, uma haste só. E que tem uma pequena faquinha na ponta, que a gente gosta muito de fazer isso com a comida de neném, né? Isso. Exato. Então, é aquele... Dá mais trabalho. Né? Você precisa impor uma força, né? Até bom que você gasta determinada energia. E aí, faz a hora com a esquerda, a hora com a direita. Exato. E aí você simplesmente tá, então, oxidando menos, né? Isso. Tá, daí você fez aquele suco maravilhoso. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar para cada... a quantidade que você colocar de abacaxi, você vai colocar de água. Tá. E senão você vai ter uma dificuldade tremenda, né? Pra estar triturando aquilo ali. Aí você vai coar com uma peneira grossa, né? Uma peneira grossa, vai coar e aquele suco obtido você vai introduzir o envelopinho lá com as bactérias e com as leveduras, tá, né? certo. Para preparo do kefir. Tá. Aí você vai esperar ali umas 48 horas. Aí eu não guardo na geladeira. Então, aí você coloca em potes de sorvete. Coincidentemente, o volume de um abacaxi, com quantidade de água, vai dar mais ou menos o tamanho de um pote daqueles potes de sorvete que a gente fica guardando, que até joga fora. Pois é, e eu mando jogar fora porque ele é de plástico e a gente joga fora. Posso pedir para ele colocar num Pirex? Pode ser um Pirex. Pode ser um Pirex. Pode ser um Pirex. E eu tampo com a Pode com colocar a panta. um prato em cima, Sim, pode ser um perfeito. filme de plástico. Isso, Porque, assim, o que é observável, até o papel alumínio. O que é observável é que aquilo cria gás, né? Porque é uma fermentação, então cria gás carbônico, né? Principalmente, gás... E então não pode ser algo hermeticamente fechado, senão forma pressão. Né? Tá. Então o que acontece? Você vai manter em temperatura ambiente por 48 a 72 horas quando você quiser produzir o kefir. Tá. Você coou, né? Então o que você vai fazer? Deixou 48 horas, 72 horas, aí o que você vai fazer? Você vai passar por uma peneira grossa e vai reter todas as suas bactérias e leveduras naquela peneira grossa. Porque já deu tempo de crescer. Eu nunca fiz em casa, eu vou fazer agora. Aí você pega aquilo que você obteve, né? Aquele fermentado, né? Que é riquíssimo, né? Que inclusive tem propriedades não só para o intestino, mas também para os rins, né? Porque cria ácido propiônico, ácido... tem o ácido butírico, o ácido acético, cada um agindo em mecanismo de ação em problemas de
de crise nefrótica. Olha que interessante, e todos esses ácidos são importantes também até para diminuir a produção de colesterol no fígado depois, Isso, né? Exatamente. Nossa, que interessante. É interessantíssimo. E aí o que você vai fazer? É aquilo que você secou, você vai fazer tudo de novo. Você vai colocar no pirex, só que como você não quer fermentar, você já tem o kefir, né, que você está buscando ali naquela preparação, você vai colocar, pode colocar aí numa jarra, né, numa jarra de vidro, né, numa garrafa de vidro, e mantém na geladeira. Agora, aquele kefir você vai fazer de novo, vai pegar de novo o abacaxi, só que você vai colocar num pirex, aí você vai manter na geladeira para você desacelerar o processo de fermentação, porque abaixo de 10 graus, elas entram em hibernação, as bactérias, as leveduras. Certo. Então, o que acontece? Aquele conteúdo novo, você vai guardar na geladeira e vai ficar guardando um novo preparo. Aí na hora que estiver acabando aquele kefir que você coou, que você está mantendo lá na garrafa, você vai retirar novamente aquele pirex da geladeira e vai, né, favorecer a fermentação na temperatura ambiente, né? Você é a favor de tomar apenas o conteúdo daquela fermentação, da onde o kefir foi se desenvolvendo, ou você também é a favor que consuma a bactéria? Olha, o importante é que vai consumir o produto, né? A bactéria, o que vai acontecer? Com o tempo, ela vai aumentando. Então, quando você percebeu que ela dobrou de tamanho, aquilo suficiente para você fermentar, porque assim, é tudo tempo dependente. E tudo acontece em progressão geométrica, ou seja, né, vai crescendo de maneira meio que desordenada, é muito rápido. Parece que não, gente, mas é uma loucura. Por isso que a gente fala que kefir não se vende, kefir se dá. Só que você tem que saber da onde está vindo o seu kefir. Se não vem contaminado também, né? Sim, então, tem aquele negócio de um passar para o outro, né? Então, aí a gente tem que, né, ficar de olho. Por isso que é bom utilizar esse que já tem um controle de qualidade adequado e a segurança que é mais importante, né? Exato. Então, aí com esse abacaxi, você então, a gente não está colocando, por exemplo, açúcar mascavo, não, porque tem gente que faz com água e açúcar mascavo, por exemplo, para estar, assim, cultivando o seu kefir, mas ela acaba tomando também aquele conteúdo. Porque aquele açúcar é muito do próprio abacaxi. Aí é muito mais saudável, né? Muito mais saudável, muito mais saudável. O açúcar mascavo é fonte de cálcio e ferro, né? Então, se você quiser enriquecer, você pode estar utilizando no lugar da água, do que você utiliza ali na abacaxi, você pode estar utilizando chás, né? Você pode estar utilizando chá de erva doce, chá de camomila, porque daí você tem um sinergismo aí nessas ações. Principalmente para síndrome de colo irritável, né? Ação anti-inflamatória. Né? E se a gente estiver falando de usar essas bactérias, esses probióticos, né? Porque o que a gente nota, nós estamos falando hoje especialmente de problemas gastrointestinais de modo geral, se preocupando muito também com diarreia e tal, porque ninguém comenta, a gente fala muito mais dessa parte de obstipação, de prisão de ventre, de intestino parado, do que diarreia, mas a diarreia é uma realidade muito grande e quem tem é um problemão. Então, para o caso do probiótico, que ajuda a regular todo esse trânsito também intestinal. E usar, como você falou, a camomila. A camomila é antiespasmódica, ajuda a não ter cólica. E ela é anti-úlcera também, né? Então, muitas vezes pessoas que têm problema de gastrite e úlcera, por estar usando uma preparação ácida, porque o kefir ele tem um pH ácido, né? Então ela pode sentir um certo desconforto, né? Então tá aí a importância de estar utilizando esses chás, né? Tem o chá de guaçatonga também, né? Que é excelente, que tem ácido hexanóico, também tem uma ação prebiótica. Ah, interessante. Né? Na guaçatonga. Então o que nós podemos estar colocando o abacaxi, mas no lugar da água poderíamos estar usando um chá de camomila, um chá de erva doce, um chá de guaçatonga, isso tudo com essas funções de melhorar todo esse trânsito, úlceras, etc e tal. Se a pessoa preferir, ela pode estar utilizando mel de laranjeira, que é excelente para problemas gastrointestinais também. A pessoa ela quiser adoçar, né, um pouquinho, deixar um pouquinho mais doce. Porque é muito importante, Gisela, o tempo de fermentação. Conforme quanto mais tempo ele fermenta, mais ele fica ácido.
né? Mais ácido lático ele gera, mais ácido acético. E apesar deles serem saudáveis, né? Em grandes quantidades, eles podem gerar problemas. Então, o que você opta, né? Qual que é a opção? É você controlar a fermentação, deixar ele menos ácido, ou então você deixa ele bem ácido e ingere quantidades menores. E o que você consideraria um bom momento? Seriam 24 horas de fermentação? Então, aquela primeira fermentação, como você tem pequenas quantidades, então até ele hidratar, Sim. Então vai uns 48 horas. A primeira vez. 72. A partir da... em dias quentes, que isso é muito importante, né? Porque totalmente depende da temperatura. Em dias quentes, adota-se aí até 12 horas você pode estar obtendo um kefir ideal. Tá. Né? Não deixar ácido demais, né? Isso, em dias frios, 24 horas. E, Rogério, a pessoa que tem, porque eu encontro muita gente com alergia ou uma sensibilidade muito grande ao abacaxi. Talvez na hora dessa fermentação modifique alguma coisa no abacaxi que até traga essa alergia. Que são os que estão na casca, por isso que é importante colocar a casca. As substâncias antialérgicas estão na casca. Não brinca. Sim. Que interessante. Sim. Inclusive, muitos modelos que a gente segue aí de medicamentos que são adotados para diversos problemas digestivos, tá? Servem como dica, né, que a gente pensa, né, que a planta veio primeiro, depois veio o medicamento sintético. Então o que acontece? A indústria farmacêutica pesquisa muito em cima de moléculas novas por causa das patentes, né? Essa pesquisa serve para a gente vir a resgatar atividades dentro das plantas. Então a gente acaba vendo que as plantas acabam sendo as melhores ferramentas aí para problemas crônicos. Olha, né? que interessante. Então assim, nada se perde, né? Então a gente aproveita, tira problemas que a gente não queira utilizar um medicamento. Então a gente aproveita um mecanismo. Perfeito. E junta todos esses mecanismos e a gente vê que só tem na planta. Fantástico. E, Rogério, sem ser o abacaxi, você tem alguma outra fruta que se propõe a tão belos mecanismos de ação? Ou realmente o cajueiro é excelente. O caju, né? O caju ele é fonte também de probiótico, ele tem diversos ácidos orgânicos, ele tem uma atividade antianêmica. E o caju é bem legal da gente fazer, e dá para fazer bem nesse roteiro que você está falando de picar, né? Você pode estar fazendo, por exemplo, uma preparação antianêmica, caju, né? Você pode estar colocando suco de beterraba junto, que também é fonte de substrato ali, de alimento para as bactérias e para as leveduras. Você pode estar colocando o açúcar mascavo também, que é fonte de ferro, né? Junto com o caju, né? Tem a pitanga. A pitanga é excepcional para problemas problemas gastrointestinais também. Tá? E tudo também isso fazendo o nosso kefir. Ele regula, olha que interessante. Ele regula, a pessoa ela começa a ir com mais... de uma maneira mais regular ao toalete, né? Então, tá, mas isso pensando em quem tem diarreia ou em quem tem um intestino parado? Para os dois. Para os dois. A gente sabe que é fantástico. Eu lembro que quando eu fiz meu estágio em UTI, e eu achava fantástico aquelas fibras que a pessoa tinha diarreia, você dava, estabilizava. A mesma fibra, a pessoa era obstipada, prisão de ventre, você dava, organizava. Por que acontece isso? É muito estranho, mas é muito bacana, desde né? que tome muita água, né? Então o que a gente chama? Isso aí a gente chama de laxantes de volume. Então a gente vê que aquilo lá que proporciona o principal, o corpo, né, do material ali, é aquilo lá. Então é isso que ele vai fazer. Então quando você tem, né, liquefação, né, então você espessa. Quando você tem uma dureza muito alta, você amolece. Amolece, é muito interessante. Importante a água, hein? Melhor laxante, pessoal, gente, que existe é água. E um pouco de atividade física, né? Esse negócio de andar também é muito importante. E para a gente fechar, que realmente esse tema do kefir é fantástico, né? Mas e para a gente também estar fechando, já que estamos falando dessa parte de obstipação, tem algum chá que não faça aquele efeito justamente das antraquinonas, que são irritantes da mucosa gástrica, né, da mucosa intestinal, e aí faz o efeito laxativo pela irritação, e isso faz um estrago danado no intestino, né? Até que você tem que utilizar por curtos períodos de tempo. E por isso que adota-se, né? É recomendável que adota-se a utilização de um kefir de abacaxi, porque o próprio abacaxi, independente da apresentação de kefir, ele já tem essa propriedade.
Tá? É que o kefir você está proporcionando uma ação, além de prebiótica, além de anti-inflamatória, o kefir você tem uma ação probiótica, né? Mas tem o gengibre, né? O gengibre é o melhor regulador de intestino que existe. Ah, é? Ele tem essa propriedade, né? Ele tem uma propriedade de antagonista de receptores 5-HT3, né? Que além de tudo também é antinauseante, anti-inflamatório, protege o estômago. Ele tem atividade no trato gastrointestinal de uma extremidade à outra. Né? O gengibre, então, você pode fazer o kefir também, quando você vai utilizar o abacaxi, né? Você utiliza o abacaxi com o suco de gengibre. Então, você utiliza o suco de gengibre. E o suco de gengibre você faria como? Então, você utilizaria aí mais ou menos o tamanho de metade da palma da mão da pessoa, tá? De gengibre, né? E aquela quantidade de água, a mesma que você vai utilizar, do volume que você tem de abacaxi, você vai utilizar no mixer, bate antes, coa antes, ou então você pode bater tudo junto com o abacaxi. E bate, né? Porque depois você coa. Excepcional. Aí você pode utilizar aquela própria proposta, né? De pessoas assim que estiverem num lugar, quiserem fazer uma refeição saudável. A combinação do abacaxi com hortelã é excepcional para problemas gastrointestinais também. Entendi. Né? E o hortelã as pessoas não sabem, mas o hortelã ele é muito interessante para a recuperação do fígado. Tá? Também tem uma ação anti-inflamatória, né? Então, agora assim, para você promover esse volume, né? A melhor coisa que tem, Gisela, são as frutas, as pectinas das frutas, né, Gisela? Então a gente tem que ingerir a banana, excepcional para isso, né? A gente tem lá o amido resistente, né? Bom, que tem ação prebiótica fã da também. biomassa de banana verde, né? Você sabe que eu falo dela toda a vida, né? Muito interessante. Banana cozida também de manhã cedo é muito boa, né? Excelente, é mais digerível, né? Exato, põe Ela uma passa canelazinha. Uma canelazinha também tem aquela ação antidepressiva, né? Nossa. O cacau em pó. Tudo de bom, né? Mas olha, nós hoje realmente contemplamos assim as doenças gastrointestinais, né? Deixamos esse segundo bloco para estarmos falando um pouco mais do kefir, enfim, desse cultivo de bactérias do bem, que o professor Rogério colocou aqui, nos deu a dica de como nós podemos produzir o nosso kefir. E lembrando que depois que ele está ali, né, rendendo, você põe na geladeira para parar o crescimento, a não ser que você queira que ele cresça e você distribua para a família. Tá acabando. Exato, mas gente, cuidado, tá? Excelente. Tem que tomar cuidado, né, de cultivar direitinho o nosso kefir para não contaminar, não é isso? Toda vez que for fazer aquela transferência, aquela produção, aquela transferência do conteúdo fermentado para a garrafa, é recomendável que se lave bem a garrafa antes, puder passar uma água quente, né, antes, né, para fazer uma esterilização. Agora, sempre tudo bem limpinho. Se você usou aquela quantidade do abacaxi, deu aquele volume de 1 litro, por exemplo, você pode ir tomando ao longo do dia? Ah, sim, a posologia, né? A posologia é 50 ml de 1 a 2 vezes ao dia. 50 ml, é aquele copinho de café. O copinho de café ou a xicrinha de café. Agora, sim, isso para manutenção. Sim. Agora, no caso de crises, pode dobrar. Pode dobrar? Pode dobrar. Tá ótimo. Bom, Rogério, agradecer mais uma vez, você sempre tão disponível, vindo aqui nos estúdios da Rádio América em São Paulo, mas sempre falando para todo o Brasil pela Rede Canção Nova. Quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Mais Saúde. Queria dar mais uma dica, né, da aplicação do kefir para problemas de intoxicação alimentar. Sabe quando você come aquele feijão, sabe? Ih, já foi. Você come aquele ovo aqui, já foi. Então, é recomendável você estar ingerindo, né, o kefir por cima, que muito provavelmente, se a infecção vier, ela vai vir com muito menos potência. Olha só. Porque vai haver excelente uma ação dica. Infecciosa. Obrigada, tá, Rogério? Espero você no próximo programa, hein? Ah, sempre que precisar. Tá ótimo. Gente, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais.
Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim. E a sombra só existe quando brilha alguma luz.